Letícia Fagundes por aqui e hoje vamos falar de oitavas de final de Copa Libertadores. Temos os jogos de ida acontecendo nessa terça, quarta e quinta-feira e temos times brasileiros em campo. Então, vamos aos palpites. O palpite fica para Estudiantes e Grêmio, que acontece já nessa terça-feira às 9h45. É o primeiro jogo aí dessas oitavas de final, jogo de ida que acontece lá na Argentina. O Estudiantes tem aí alguns pontos a serem considerados para esse confronto, porque a equipe não joga desde maio, na verdade, onde jogou o último jogo pela Superliga da Argentina. Agora, recentemente, teve um jogo pela Copa da Argentina, mas a gente não pode ter com uma base, porque foi contra uma equipe lá da terceira divisão, Central Córdoba, então a gente não pode considerar muito aí essa vitória, foi uma grande vitória por 4-0, enfim. Mas essa equipe também passou por muitas mudanças nessa parada da Copa do Mundo e a gente precisa levar isso em consideração. O Melano, por exemplo, responsável por 2 gols na fase de grupos, foi negociado. Então, assim, são alguns fatores bem importantes, além da questão física dos jogadores. Eles não estão em temporada e isso pode pesar sim e pode ser um fator positivo para o lado do Grêmio. Mas do outro lado, do visitante, a gente precisa considerar que o Grêmio não tem o seu goleador, que é o Everton. Existem peças de reposição, sim, jogadores que podem substituir o Everton, mas não à altura. Então isso é um ponto bem interessante e precisa ser considerado um ponto positivo para o lado do Estudiantes. Mas a gente precisa pensar também que o Grêmio está em alta temporada, não tem dificuldades de jogar fora de casa, isso é mais um fator positivo. Esse será um grande confronto entre duas grandes equipes e eu acredito que para o Grêmio conseguir um empate fora de casa talvez não seja algo tão difícil assim, mas como eu conheço essa equipe gremista, eles vão buscar o resultado fora de casa. Então eu acredito que nesse momento, pela situação do Grêmio, um time mais entrosado, o Estudiantes vem aí com muitas peças novas, reformulando o elenco, eu acredito que o Grêmio tem uma leve vantagem mesmo jogando na Argentina. Mas o empate não é um mau resultado para o Grêmio, que vai decidir o jogo de volta em casa. Por isso, o meu palpite vai ficar no empate anula aposta a favor do Grêmio. Ou seja, se o Grêmio vencer, nós temos a aposta ganha. Caso ocorra um empate, a gente tem a aposta devolvida e só perdemos em caso de vitória do Estudiantes. Nós temos odds aí a 1,85 na casa de apostas Betson. O segundo palpite fica para Flamengo e Cruzeiro, que acontece na quarta-feira. Esse será um grande jogo entre duas equipes brasileiras. É o único jogo das oitavas de final acontecendo apenas entre clubes brasileiros. E são dois grandes times. É um jogo assim muito esperado e que com certeza não vai ser nada fácil para nenhum dos lados. O primeiro jogo, o Flamengo é o mandante, o jogo acontece no Maracanã e o Cruzeiro depois decide em casa no jogo de volta. Para esse jogo eu vou considerar muito o momento das duas equipes, tá? E o fator casa e fora de casa. O Cruzeiro é um time muito cascudo nas decisões e o Flamengo também é. Então a gente tem um jogo muito difícil. É uma aposta que não deve, eu acredito não deve ser muito ousada. Mas para esse confronto aí, como o Flamengo tem um rendimento muito bom como mandante, a minha aposta vai ficar na vitória do Flamengo com odds a 1,83 na casa de apostas Betson. O Cruzeiro fora de casa não tem mostrado bons resultados, tem sido bastante irregular. Para o Cruzeiro seria ótimo conseguir pelo menos um empate, seria um grande resultado, mas eu acredito que o Flamengo leva essa. Depois de ter perdido a liderança aí no final de semana, o Flamengo vai focar agora aí na Copa Libertadores e acredito na vitória nesse primeiro jogo, mas vitória mínima aí, no máximo 1-0, no máximo 2-0 então, tá bom? E o terceiro palpite fica para Cerro Porteño e Palmeiras, que acontece lá na quinta-feira. O Cerro Porteño vem de um início muito bom no Campeonato Paraguaio, nas 4 primeiras rodadas conseguiu aí já a liderança e vem fazendo ótimos jogos em casa como mandante. Já o Palmeiras não tem sido um visitante nada interessante nos últimos 2 jogos aí pela Copa do Brasil e Brasileirão, fez jogos muito ruins, conseguiu perder 2 pênaltis, um em cada jogo, onde poderia, mesmo que não tenha feito grandes jogos, poderia ter garantido a vitória com esses pênaltis, mas foi lá
e conseguiu perder os 2 pênaltis fora de casa. Então, Palmeiras realmente, agora com essa chegada do Filipão, acredito que vai melhorar, mas que vai demorar um pouquinho ainda para engrenar. Eu acredito que vai sim. O Filipão não vai conseguir fazer milagres já para esse jogo contra o Cerro Porteño. As casas de apostas colocam muita expectativa no Palmeiras pelo fato de ele ter tido a melhor campanha da fase de grupos. E claro, é natural que exista toda essa expectativa, mas é fato que o Palmeiras não vive aquele mesmo momento que vivia lá na fase de grupos, porque muitas coisas aconteceram. Então, para esse jogo aqui, eu acredito que o Cerro Porteño pode sim surpreender o Verdão em casa e conseguir um bom resultado, porque sabe que não é nada fácil jogar em São Paulo. Por isso, o meu palpite para esse jogo aqui vai ficar no empate a nula aposta a favor do Cerro Porteño, com odds a 1,93 na casa de apostas Betson. E é isso aí, galerinha. Esses são os palpites para as oitavas de final da Copa Libertadores, os jogos de ida acontecendo nessa semana. Nos vemos nos próximos vídeos, nos próximos palpites. Um abraço e até a próxima!